recebendo o professor Roberto Figueiredo. Ô professor, Bom tá dia. tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Para nós está, né? Tá ótimo, né? As outras notícias anteriores não estavam muito tranquilo, não. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. A gente tem uma vontade muito grande de um dia ouvir as notícias só de coisas boas. Coisas boas, né? É utopia, é isso? Não, acho que não. É. Nós temos que ter fé, Lutar né? para isso acontecer, né? Exatamente. Com certeza. E quando a gente fala de cultura, porque nós estamos falando de coisa boa. Exato, né? então, enquanto a gente não tem só notícias boas, vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Porque é notícia boa. Que é uma notícia boa e muito boa. Antes de apresentar aqui, de conversar um pouquinho com a nossa convidada, lembramos que a partir da semana que vem, Tonhão, começa a Semana Nacional dos Museus. Isso. Que é um grande projeto que acontece no Brasil inteiro, onde tem museus. Né, esses museus estão fazendo algumas atividades para poder atrair, né, as pessoas para, né, o seu ambiente interno, e essa valorização do museu com debates, com, né, painéis, apresentações, e a UCDB está presente nessa Semana Nacional dos Museus. Aliás, lembramos, já falamos uma vez aqui, né, o UCDB tem um dos melhores museus e um dos mais bonitos museus do Brasil, que fica um pouquinho esquecido pela população campograndense, certo? Que é muito valorizado, que é o Museu das Culturas Dom Bosco, que fica lá no Parque dos Poderes, bem no final da Afonso Pena. A abertura da Semana Nacional dos Museus aqui em Mato Grosso do Sul vai ser então na segunda-feira, lá no Museu das Culturas Dom Bosco, certo? Com uma exposição especial, se não me engano já vai ter nesse mesmo dia, nessa mesma noite, já vai ter alguns painéis lá, né, de debates sobre a importância do museu, né, na sociedade. Nós também estamos participando como setor de cultura e arte, estamos fazendo uma exposição, uma instalação lá no Museu José Antônio Pereira. Então, se você estiver passando pelo Museu José Antônio Pereira, além da beleza daquele local, vai ter uma instalação feita pelos acadêmicos aqui da Universidade Católica Dom Bosco. Legal. Olha, deixa eu mandar um abraço pro David Melo e também pro Chico Gomes. Diz que estão trabalhando os dois. Estão trabalhando? Eles dizem. Que bom, né? Então eu estou aqui com a Fernanda Pimenta, que é uma atriz. Mas é uma pimenta brava? Pimenta brava. Já pela carinha eu acho que é. Acho que não, né? Malagueta, olha só. Fala. Fernanda, bem-vinda a Campo Grande. Fernanda faz parte do grupo Farândula Teatro e está num projeto maravilhoso de Goiás, né, de Goiânia, da cidade de Goiânia. Quando chegar lá, já falei para ela para dar um abraço para o nosso amigo Sandro de Lima, que durante muito tempo esteve aqui em Campo Grande nos ajudando, dando palestra, dirigindo, sendo jurado e sendo uma pessoa bastante chata também que ele é. Melhorou bastante, eu acho. A Fernanda, então, faz parte desse grupo de teatro, mais alguma coisa, que vem falar. Bem-vinda, Fernanda, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o projeto Circulação na Estrada. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, bom dia, Beto, bom dia, ouvintes, Tonhão. Nós viemos de Goiás, somos 3 grupos de teatro, a gente forma circulação na estrada, passando por 8 cidades no Brasil. Essa é a 6ª cidade, então depois daqui a gente segue para o Rio e para São Paulo. E a gente vai estar em cartaz hoje, dia 11, 10, né? Dia 10. Amanhã, dia 11, e aí a gente pula o sábado e volta no domingo, dia 13, para encerrar. Hoje temos o espetáculo Quando se Abrem os Guarda-Chuvas, que é da Farândula Teatro. É um solo em que eu estou atuando. Às 20 horas, no Grupo Teatral de Risco. Entrada franca. Amanhã também será no mesmo horário. Entrada franca também. Amanhã o espetáculo A História é uma História, do Grupo Bastet. É um texto do Milor Fernandes. Sim, é um texto da década de 80, né? Sim, é um texto já antigo, muito bonito, mas ainda atual, né? Total. A gente também faz adaptações. E no domingo a gente encerra com um infantil de incentivo à leitura, que é para toda a família, um infantil que gera consciência da leitura. O espetáculo de hoje, especificamente, a gente fala sobre a velhice, sobre a proximidade com a morte, de uma forma bastante poética. É um drama cômico, a gente vai poder chorar, mas vai poder rir também hoje. Né? A gente vai poder se reconhecer. Muita gente lembra das avós, né? Faço uma velha, né? Uma senhora já. Então, a gente trabalha essa poética da vida, da existência. E é isso que a gente tem para ver hoje lá no Grupo Teatral de Risco, às 20 horas. E amanhã
o texto do Milor Fernandes e pula e vamos para o domingo, você vai falar, lembrar que no domingo é às 15 horas, certo? Isso. Tanto hoje quanto amanhã, Tonhão, são às 20 horas o espetáculo, que é um espetáculo adulto, embora censura livre, né, pelo que você comentou, né, mas então às 20 e às 15 horas, que é no domingo, pulando sábado, que é o espetáculo infantil. O que é esse projeto, Fernanda, para a gente poder aqui, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, entender um pouquinho, também nós como artistas, né, a classe artística, né? Nós temos muito poucos projetos de intercâmbio, né, de ir para, né, com o espetáculo nosso para fora. Como que é esse projeto e de onde nasceu essa ideia? Então, a gente tem um instrumento um mecanismo, né, de amparo à cultura em Goiás, que é o Fundo de Cultura do Estado de Goiás. E através dele a gente aprovou esse projeto em 2016, é um projeto de circulação. A gente propõe 24 apresentações, 3 em cada uma das 8 cidades, né? Com esses 3 espetáculos diferentes, cada um de um grupo. E aí a gente pensou assim, poxa, por que a gente não viaja com 3 espetáculos ao invés de um, né? A estrutura dos espetáculos, cenário, é pouco, né? Então dava para viajar junto. Eu sou um ponto de conexão entre esses 3 grupos, eu trabalho nos outros 2 espetáculos, eu também estou atuando. E o Tiago e a Thaís, que são os representantes desses outros 2 grupos, eles também começaram a trabalhar juntos e nós tem uns 5, 6 anos que a gente vem trabalhando junto, em produções, né, festivais. Então daí nasceu essa ideia de elaborar esse projeto em conjunto. A gente acabou sendo aprovado. É um edital de 2016, só agora no começo do ano foi sair. A gente ainda tem ainda funciona esse fundo de cultura. É um instrumento muito importante para o artista goiano, porque possibilita a gente atuar não só na região, mas também, como a gente está fazendo agora, circular no Brasil. Tem grupos que vão para fora do Brasil também. Esse é um instrumento muito importante para o artista goiano. E que, em frente a esse cenário atual, a gente quer reafirmar a importância desse prêmio, justamente porque a gente não sabe, o nosso futuro está um pouco incerto, né, na área da cultura. Com certeza. E é bacana, né, Roberto? Você tem aí a oportunidade para a comunidade aqui de Campo Grande de ter 3 opções, de teatro. Mas acho que o principal também, né, Tonhão, é esse intercâmbio que ela está colocando, de nós vermos um grupo com a nossa cara, né, de Goiânia vir para cá, né, de Goiás, do estado de Goiás, mas né, da cidade de Goiânia, para vir para cá, né, mostrar esse espetáculo fora da grande mídia, né, que é isso que eu acho que é o que é a nossa cara, que é muito interessante. Fernando, você falou uma coisa que talvez seja, né, um pouco chata a gente falar, né? Você acha realmente que nós estamos em risco com esses projetos? Porque durante a década de 90, né, aí ano 2000, crescemos quase todos os estados com a questão de lei de incentivo, de fundo de investimentos e lei de incentivo, que são 2 coisas diferentes, né? Então, tentar entender bem o que é o fundo de investimento, o que é uma lei de incentivo, né? Lei Rouanet é uma lei de incentivo, não é um fundo de investimento, são coisas bem diferentes, né? Nosso estado aqui não tem a lei de incentivo, só tem o fundo de investimento. Você acha que nós estamos num risco, né, de perder essas conquistas? Olha, Beto, eu acho que sim, porque quando a gente está em meio a uma crise econômica, né, política, uma das primeiras áreas a serem sacrificadas é justamente a arte e a cultura, né? Você pega um fundo, né, que vocês têm, esse fundo deve ser algum valor baixo, né, Sim, de com certeza, certeza, né, da receita do Em relação Estado. ao que é investido em outras áreas, áreas, é praticamente irrisório. Né? É irrisório. E ainda assim, a desculpa, assim, né, a justificativa é que esse valor poderia ser agregado em outra área, que seria de maior importância para a sociedade. Mas a gente tem que lembrar que a cultura é educação, a cultura ajuda a formar um cidadão pensante, um cidadão criativo. Então, esse é o fundo, né, que é baseado numa porcentagem irrisória da receita estadual. Agora, se você pega uma lei de incentivo, essa lei de incentivo nada mais é do que o imposto que a empresa privada iria pagar ao governo, ao Estado, né? Ela destina para a área. Ela né? destina para a área. Então, assim, a cultura
praticamente, para as reverberações que a cultura traz para a sociedade, ela é irrisória, né? Os custos que ela tem frente às reverberações, às ressonâncias que ela podem trazer para o indivíduo, para uma sociedade, né? Então, eu me sinto, assim, melindrosa, né, em relação a esses instrumentos que a gente tem para trabalhar, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que lutar para manter, mesmo esse fundo que a gente que tá nos possibilitando circular aqui, mesmo funcionando com atrasos recorrentes, né, ainda assim é um excelente instrumento, é muito bacana, que a gente tem que lutar para manter e para funcionar cada vez melhor, mais eficiente e atendendo às nossas necessidades, né? E a necessidade do público, né? Que eu acho que nós teremos como artistas e também como pessoas que utilizam a verba pública, né? Pensar que isso, tudo que nós estamos fazendo... É em benefício do povo. Benefício do público, benefício do povo, né? Exato. Nós não fazemos uma arte egípcia, né, para ficar dentro de uma catacumba fechada lá dentro, né? Nós fazemos uma arte para alguém ver, para um público ver, né? Exato. E quando nós estamos na rua colocando um espetáculo, que seja esse espetáculo, né, nós estamos pensando, né, que esse dinheiro que foi investido é um dinheiro de imposto, mas está sendo revertido para o povo, que isso talvez fique um pouco mal falado, né, e não explicado muito bem, né, e parece que a culpa da crise acaba sendo a culpa da crise e a culpa porque está investindo na cultura. Muito pelo contrário, talvez se investir mais na cultura nós tenhamos menos crise, um pouco mais, né, e a gente tem essa fala que às vezes seja um pouco comum, né, que a gente tem que realmente falar bastante sobre isso. Então vamos aqui reafirmar o nosso convite, agradecer o grupo de risco, né? Nós temos um representante aqui do pessoal do Teatral Grupo de Risco, certo? Que está acolhendo vocês ali no espaço deles, certeza, né? Com muito carinho. Com muito carinho. O pessoal do Grupo de Risco são batalhadores, sempre estão vindo aqui. O Grupo de Risco fica na Rua José Antônio, 2170, certo? Então não esqueça de chegar um pouquinho antes, né? Para pegar ingresso. Tomara que tenha uma fila muito grande, né? Pessoas de fora esperando. Então lembrar, Grupo de Risco funciona na Rua José Antônio, 2170. Reafirma pra gente esse convite, Fernanda, por favor, da data. Hoje, dia 10, e amanhã, dia 11, espetáculos às 20 horas. Hoje é o espetáculo Quando se abrem os guarda-chuvas. Amanhã é o espetáculo A História é uma História. E no domingo, dia 13, às 15 horas, o espetáculo Rato de Biblioteca. Todos gratuitos, para toda a família. São espetáculos poéticos que geram uma consciência além desse mundo superficial que a gente vem vivendo. Maravilha. Está Muito feito o convite. obrigada. Legal. E é sugestivo esse título, né? Quando se abrem os guarda-chuva, né? Pode ser num dia de chuva, pode ser num dia de sol. Né? 8h01, a gente volta já.